Olá, seja bem-vindo ao Concurseiro Tube. Vou continuar agora a aula sobre funções. Comecei no vídeo anterior. Então, sobre funções, reveja nessa aula domínio contra domínio imagem, quando é função, quando não é função, tanto no gráfico do plano cartesiano quanto no diagrama de Venn-Euler. E hoje, nesse vídeo, veremos a função de primeiro grau. Então, a função de primeiro grau é sempre uma reta, a sentença de definição dela é f de x igual a ax mais b, ou y igual a ax mais b. O uso de f de x e de y, falei na aula passada, quando é melhor fazê-lo. O uso de f de x é algébrico e o de y geométrico. Então, é interessante usar y quando estiver analisando gráficos. Falando em gráfico, como seria o gráfico então de uma função de primeiro grau? Depende da sentença de definição. O a é chamado de coeficiente angular. Esse coeficiente ele é numericamente igual à tangente do ângulo formado com a horizontal. Então esse a ele pode ser positivo, que lhe dará uma reta crescente, e o alfa sempre medido no sentido anti-horário. E também pode ser negativo, um A positivo e um A negativo. O A negativo te dá um alfa maior que 90 graus, então a tangente será negativa. Lembre-se então que o A ele é numericamente igual à tangente de alfa. Já é uma característica muito importante da função de primeiro grau. Você, ao verificar que a função é de primeiro grau, o expoente máximo é 1 da variável x, você já tem que imaginar ou esboçar o gráfico de uma reta. E ainda, ao contrário, ao você ser apresentado a um gráfico qualquer de reta, já tem que sair na sentença de definição rapidamente. Isso é uma vantagem muito grande, vestibulares, ter essa rapidez de raciocínio e de interpretação. Então, para a função de primeiro grau está aí o coeficiente angular. Esse ponto de cruzamento com o eixo x é exatamente onde o y é igual a zero. Não tem altura, não está abaixo nem acima, está no referencial. Y igual a zero. Então, quanto vale esse ponto? Y igual a zero. Então, ax mais b é igual a zero. Logo, ax é menos b. O b vai à esquerda negativo, agora o a dividindo, x igual a menos b sobre a. Esse ponto, então, é sempre menos b sobre a raiz da equação de primeiro grau. Menos b sobre a. O gráfico, então, essa reta ainda tem outra característica, o b, que é o coeficiente linear, exatamente o ponto onde a reta cruza com o eixo y. Mas por quê? Porque é onde x igual a zero. Então, se eu imagino de novo y igual a ax mais b, para x igual a zero, toda essa parte é zerada. Eu fico com y igual a b. Então, quando x é zero, necessariamente y é b. Uma outra característica bastante importante, então, da função de primeiro grau. Um exemplo, quando você tiver, por exemplo, f de x igual a 3x mais 1. Esboçar rapidamente o gráfico dessa função. Veja, é uma reta? Sim, função de primeiro grau. Crescente ou decrescente? Crescente, porque o a dela é positivo. Exatamente onde cruza o eixo y, em 1. B é igual a 1, coeficiente linear. Onde cruza x? Não em 3, o que é um erro muito comum. Dizer que b é 1 e a é 3. Não é. O ponto, dizer que o ponto de encontro com x é 3. Não, não é essa ligação que se faz. Ou você deve fazer aqui uma conta, menos b sobre a, como vimos. Menos b sobre a é menos 1/3. Então é uma crescente que cruza em menos 1/3 de x e 1 de y. Então esse seria o esboço do gráfico dessa função de primeiro grau, essa reta. Verifiquei apenas utilizando os coeficientes da própria reta, a própria informação do problema, dados do problema. Então, ao visualizar a sentença, já é possível esboçar imediatamente o gráfico.
Gráficos são extremamente importantes para o estudo da matemática. Ainda, então, vimos coeficiente angular, linear, a tangente do ângulo, isso é uma informação muito importante. Este ângulo aqui, ele tem um valor menor que 90 graus, logo uma tangente que é positiva, veremos isso com detalhes na aula de trigonometria. Uma tangente positiva representa um A positivo, exatamente como é esperado. Quando você se deparar com uma incoerência do problema, então, pelos dados do problema, você percebe que a reta é crescente, mas o A dela é negativo, não está batendo uma coisa com a outra. Quando acontecer isso, marque qualquer opção de alternativa e não volte ali, porque aquele problema será anulado. Quando há uma incoerência qualquer, o problema é anulado, então não se preocupe com isso. É uma parte psicológica bastante interessante, bastante importante de qualquer concurso. Muitas vezes há questões ali que são simples, que você sabe, mas que vão ser anuladas e você perde muito tempo nelas. Então não faça isso. Percebeu uma incoerência, deixa para lá. Marque qualquer alternativa. Está aqui então o gráfico. Agora, um assunto bastante importante dentro de funções também é estudo de sinal. Com o estudo de sinal você consegue fazer inequações produto-quociente, qualquer que seja o grau da função, e essas inequações produto-quociente, elas têm técnicas para serem resolvidas, chamada de regra do varal. Então é bastante interessante você conseguir transformar uma função polinomial em um produto de outras. Para fazer, por exemplo, um x menos 1, que multiplica menos 3x mais 5, menor do que zero. Como eu faço isso? De que forma? Fazendo estudo do sinal da função de primeiro grau, que é um tema que veremos mais à frente. Está então alguns tópicos sobre a função de primeiro grau, o principal sobre isso. Ainda há o estudo do sinal a ser visto e entraremos na função de segundo grau. Agradeço muito, um grande abraço a todos e até a próxima.